Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um nesse momento, nesse dia de domingo. E gostaria de estar pedindo cada um que possa estar deixando seu joinha, deixando seu like, se inscrevendo no canal, para estar nos ajudando mais a levar a palavra do Senhor, estar levando a palavra do Senhor aos corações. E hoje eu vou falar um pouco sobre a provisão do Senhor. Não sei o que você tem enfrentado, não sei o que você tem passado, mas o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor é um Deus de provisão para mim e para a tua vida. Basta nós crermos, perseverarmos. E aqui hoje eu vou estar falando um pouco, lendo aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Vou estar lendo essa palavra aqui e nós vamos estar comentando um pouco sobre a provisão do Senhor. Muitas vezes nós achamos que não tem solução para os nossos problemas, mas é no momento que Deus ele provê nas nossas vidas. Naquele momento que muitas vezes parece que não tem solução para nossas vidas, mas Deus ele entra com a provisão. Ele entra com a provisão nas nossas vidas. E nós vemos aqui no livro de 2 Reis 4, a mulher, uma viúva, E aqui no 2 Reis 4, no capítulo 7, diz: Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus, e disse: Vai, vende-te o azeite e paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Aqui nós vemos desde o capítulo, do começo do capítulo 4, fala sobre uma viúva. Uma viúva que ela ali tinha perdido seu marido, e seu marido ele estava endividado. Seu marido ali ele estava endividado, e naquela época não tinha pensão, naquela época não tinha nada que tem hoje, muitas vezes. E aquelas dívidas, o cara que ela estava devendo foi até o encontro dela e queria pegar os seus próprios filhos para levar como servo. E nós vemos que uma coisa difícil, aquele que é pai, aquele que é mãe, nos momentos difíceis, um momento tão difícil, cheio de dívida, já tinha perdido seu marido, e ali ela podia ter a possibilidade de perder ainda os seus filhos, porque aqueles credores eles queriam levar os seus próprios filhos para servir eles como escravos para pagar a dívida. Mas nós vemos então que aquela mulher buscou o servo de Deus, buscou o profeta Eliseu, até ir à casa dela, e lá chegou perante ele e falou que não tinha nada, porque aquela viúva estava pobre, ela estava ali passando um momento difícil, mas só que ela falou que só tinha uma botija com azeite. Então Eliseu mandou que fosse aos vizinhos e buscasse cada uma, conseguisse bastante botija de azeite, aquilo que ela conseguisse. E Eliseu então falou que ela entrasse dentro de casa e fechasse a porta, e ali derramasse os azeites sobre as botijas. E ali começou a prosperar, começou a multiplicar aquele azeite, e encheu todas as botijas que ela tinha apanhado emprestado. E nós vemos aqui na palavra do Senhor que então aquelas botijas foram cheias. E nós vemos que aquelas botijas foi tão produtiva que ele falou que então elas fossem e vendessem todo o azeite e pagassem aquela dívida. E aquele azeite deu para pagar a dívida, e ainda o profeta falou que o que sobrasse eles viveriam do resto. Então nós vemos que Deus ele entrou em provisão aqui na palavra, na vida dessa viúva. E não é diferente na minha e na tua vida. Quantas vezes nós precisamos, aleluia, da provisão do Senhor. Quantas vezes no momento que achamos que não tem solução, no momento que achamos que não tem solução para nossas vidas, mas nós vemos a provisão do Senhor. E outras passagens na Bíblia que nós vemos também a provisão do Senhor. Enquanto Jesus estava lá pregando para aquela multidão, e a multidão faminta, a multidão ali faminta nos evangelhos, multidão faminta, e
só tinha uns pães e uns peixinhos para alimentar aquela multidão toda. Mas o Senhor então falou que se viesse aquele menino que tinha aquele pouco de pão, aquele pouco de peixe, e ali pôde multiplicar e alimentar várias pessoas. Mais uma provisão de Deus que nós vemos na palavra do Senhor. Nós vemos também no primeiro milagre de Jesus, naquele casamento, quando Jesus chegou, e ali o vinho tinha acabado no casamento, e ficaram ali tudo preocupados porque tinha acabado o vinho. Mas aí nós vemos que foram ao encontro de Jesus, e Jesus ali, ele fez o teu primeiro milagre, foi a multiplicação. Fez a multiplicação dos pães, e ali ele fez também, né, o vinho, a água se transformar em vinho. Ele mandou então que viesse, né, enchesse as talhas de água, e ali ele transformou a água em vinho. E os profissionais da época viram que, pensaram que tinham deixado o melhor vinho por final, porque o que Deus transformou era melhor do que esse que tinham comprado, ainda estavam coisa. Então muitas vezes parece que é difícil na minha vida e na tua vida. Muitas vezes as dificuldades são tão grandes que parece que não vai ter solução, mas a palavra do Senhor nos instrui nesse momento que Deus, Ele é um Deus de provisão. Deus é um Deus que Ele pode entrar e mudar os quadros. Eu creio que cada um aqui já tem um testemunho da mão de Deus. E se você ainda não teve esse testemunho, creia no Senhor Jesus Cristo, que Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que pode entrar na minha e na tua vida e mudar o cativeiro, mudar o quadro da minha e da tua vida. Aleluias. Se nós crermos, ali que nem aquela viúva que nós vemos aqui passando na história, não tinha acesso nenhum e ainda tinha a chance de perder seus filhos, mas teve a vida mudada. Então não sei o que você está passando, não sei a dificuldade a qual você tem se enfrentado, mas tenha certeza, o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor é um Deus que provê. Nós vemos também nos evangelhos uma passagem que fala que ali Pedro tinha pescado a noite toda. Ele tinha já feito tudo para lançar da rede, não tinha pegado peixe nenhum. E aquele homem já se sentia cansado porque não conseguia pescar, não conseguia buscar o seu sustento. Mas nós vemos que então Jesus chegou até ele e falou para ele lançar a rede no mesmo lugar a qual ele tinha lançado. E pela fé ele foi e jogou. E ali a rede dele transbordou de peixe. No momento que ele achava que não tinha mais solução, Deus ele entrou de novo e proveu. Ah, mas David, isso é só na Bíblia? Não é. Isso é nos dias de hoje também. Se nós colocarmos a nossa vida na mão do Senhor, tem hora que parece que não vai ter solução, mas o Deus de provisão, Ele entra nas nossas vidas e muda o quadro. Ele entra nas nossas vidas e nos dá uma nova oportunidade. Ele abre as portas aonde que parece que não vai ter porta. E Ele dá uma solução para as nossas vidas. Vamos se entregar ao Senhor. Vamos colocar nossas vidas na mão do Senhor. Vamos crer que nem essa viúva fez. Vamos crer que nem Pedro creu ali e lançou a rede novamente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele multiplicou o pão para a multidão. Lázaro já estava 3 dias que Lázaro estava morto. Mas Jesus chegou lá e ressuscitou aquele homem. Então nós vemos que então 3 dias de morto já não tem esperança nenhuma. Porque esses outros casos ainda estavam em vida, ainda tinham esperança. Mas ao 3º dia de morto não tinha mais esperança. Mas só que Jesus chegou lá e pediu para eles tirassem aquela pedra do túmulo e mandou Lázaro vir para fora. Então nós vemos ali também a provisão do Senhor. Mesmo depois da morte ali nós vemos Deus, Ele ressuscitou, né? Sobre a filha de Jairo também, a qual foi o encontro do Senhor. Agora, chegando aos 10 minutos, eu gostaria de estar, se
se despedindo do pessoal do Facebook, do YouTube e continuando aqui. Então, nós vemos, né, que a filha de Jairo, que estava ali também, estava moribunda, estava quase morta. Ele foi ao encontro de Jesus, pedir que Jesus fosse, mas ele foi caminhando então até lá, e antes que chegasse na casa, já chegou as pessoas falando para não incomodar mais o mestre, porque a filha dele já tinha morrido. Mas ele não se incomodou com aquilo, ele foi até o encontro dela e lá ressuscitou. Mesmo que nossos sonhos e nossas dificuldades já estejam mortas, mesmo se nossos problemas já estejam mortos, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscita nossos sonhos. Ele ressuscita os nossos sonhos. Muitas vezes você já não está com seus sonhos abalados, já está querendo desistir da sua própria vida. Mas o Senhor Jesus Cristo é um Deus que Ele renova. Ele ressuscita os sonhos. Ele muda o cativeiro. Basta nós crermos na presença do Senhor. Basta nós acreditarmos. A palavra do Senhor não diz que nós não vamos ter dificuldade. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que muda o cativeiro. Ele é um Deus que ressuscita sonhos. Ele é um Deus que muda a vida de várias pessoas. Então vamos se abraçar com o Senhor. Vamos caminhar com o Senhor Jesus. Não é só facilidade, que nem muitos pregam. Mas quando estamos com o Senhor Jesus Cristo, Ele muda a profissão. Ele permitiu que essas pessoas passassem a dificuldade. Ele permitiu, que nessas passagens na Bíblia, mas só que Ele entrou em providência. Ele é um Deus de provisão e Ele entrou em providência, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que essa palavra venha ficar aos nossos corações. E Deus é um Deus que Ele muda o cativeiro. Deus é um Deus que restaura. Então vamos se apegar com o Senhor Jesus Cristo. Eu estarei orando nesse momento, entregando a vida de cada um aqui nas mãos do Senhor, para que Deus possa entrar em provisão na tua vida, continuar entrando em provisão na minha vida. Seu meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia estarmos aqui, na tua presença, falando contigo, ó Pai, nesse momento. Eu te peço, Senhor, que o Senhor é o Deus de provisão e o Senhor é o Deus que pode prover. Eu não sei a enfermidade, qual o problema, enfermidade ou situação financeira, não sei, ó Pai, o problema. Mas nós vemos, ó Pai, na tua palavra que o Senhor é um Deus de provisão, que entrou em provisão nas enfermidades, entrou em provisão, ó Pai, nas pobrezas, na dificuldade financeira. E eu te peço então que o Senhor vá em encontro, Pai, entre de provisão, ó Pai, na vida de cada um, Pai, que está precisando, ó Pai, nesse momento, está ouvindo esse vídeo, vá de encontro a essa pessoa, ó Pai, e possa ter esse cativeiro mudado, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu te peço, ó Pai, entrego em tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. E eu, nesse momento, gostaria de agradecer, mais uma vez pedir aquele que puder estar se inscrevendo no meu canal, né? Aquele que puder estar deixando um joinha aí, nos ajudando, né? A mais estar levando a palavra do Senhor. Porque não estou aqui para pedir dinheiro, não estou aqui para se enriquecer através dos vídeos. Mas quanto mais você deixar o seu joinha, se inscrever, me ajuda a estar levando a palavra do Senhor a cada um. Que nós vemos até nos dias de hoje muitos comentários sobre aquela música da menina. E nós vemos que mesmo no meio evangélico tem muitos escândalos, tem muitas coisas que desagradam os olhos do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que o reino do céu é semelhante àquela plantação de trigo, que o joio foi semeado ali no meio, e tem uma aparência muito grande, mas só que naquele dia será separado o joio do trigo, né?
o trigo será colocado no celeiro e o joio será lançado no fogo. Então que nós possamos ser o trigo, não olhar para os problemas, não olhar para os defeitos do ser humano, mas procurar andar conforme a palavra do Senhor nos diz, não olhando para o erro, mas procurando andar conforme a palavra do Senhor nos diz e seguirmos a nosso caminho, porque a palavra do Senhor diz que a salvação é individual. Então vamos procurar fazer aquilo que verdadeiramente o Senhor nos ensinou a fazer, né? Que é levarmos a palavra do Senhor, estarmos andando conforme a palavra do Senhor nos diz, para que nós possamos um dia alcançar a nossa salvação. E eu sei que muitas corrupções tem, muitas coisas que desagradam até o Senhor no meio, mas nós precisamos estar firmes na presença do Senhor, porque nós vemos também que quando Jesus veio aqui na terra, tinha aquele que caminhava verdadeiramente com Ele, e tinham aqueles que jogavam pedra e tentavam destruir a caminhada de Jesus aqui na terra, como crucificaram Ele, apedrejaram, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje nós temos a oportunidade de fazer certo, de andarmos certo na presença do Senhor, conforme aquilo verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo quer que nós façamos. E assim eu deixo essa palavra para nossa meditação no dia de hoje, e que nós possamos sempre lembrar, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, e orarmos, clamarmos ao Senhor, que Ele é um Deus de provisão, e Ele pode entrar e mudar o cativeiro da tua vida. E assim eu despeço, cada um fica na paz do Senhor Jesus Cristo nesse dia.